episódio dessa nossa série muito legal sobre os patrimônios culturais de Muzambinho e a gente conhecer essas histórias, porque não é só um lugar, né? Tem muita coisa que aconteceu e como que aconteceu. Meu nome é Thaís Podestá e hoje a gente está aqui na Fazenda Santa Gabriela. Eu tô aqui com o Zito e também com a Ana. E a gente vai contar um pouquinho dessa fazenda maravilhosa que muita gente veio aqui na infância e a gente saber tudo que aconteceu aqui, né? Oi, Zita, é um prazer imenso estar aqui com você. Me conta um pouquinho da história, né, da fazenda, como que ela chegou aqui na família Martins, você lembra? Por ouvir dizer, foi o José Antônio dos Reis, casada com Carolina de São José, né? E que era o dono todas essas terras. E o Antônio Martins de Oliveira casou com a Felizmina, que era a filha do Zé Antônio. E com o casamento, todas essas terras do Ribeirão São Mateus ficaram para o Antônio Martins de Oliveira. O Antônio Martins de Oliveira era o seu bisavô? Meu bisavô. E era uma área já bastante grande, porque pegava no ar da serra águas vertentes para o Rio Pardo e até para a frente da Barrania. Eu calculo mais ou menos 4, 5 mil alqueires de terra. E aí a sede da fazenda é lá na fazenda onde é do Enio, meu primo, o Enio Martins. E lá que era o Antônio Martins de Oliveira, a sede da fazenda. E depois o Antônio Martins de Oliveira, já em idade, ele dividiu as fazendas, ficando aqui a Santa Gabriela, meu avô casado com a Gabriela Cândido de Oliveira, em homenagem a ela, botou a fazenda Santa Gabriela. Ah, que legal. Então, e lá onde é a sede da fazenda, era um casarão antigo, feito ainda de taipa, eu lembro bem, ficou para o Antônio Martins de Oliveira Júnior, que era irmão do Zeca Martins. E esse irmão do Zeca Martins tinha outro irmão chamado Joaquim José Martins de Oliveira. Eu conheci. E tinha uma irmã também que eu conheci, que chamava Mariana, casada com o coronel Honório Luiz Dias, em São José do Rio Pardo. E o coronel Honório Luiz Dias gostava muito do Antônio Martins Júnior, botou na cabeça dele para ele vender a sede da fazenda do pai aqui e comprar uma fazenda em São José do Rio Pardo. E foi feito isso. Ele vendeu essa fazenda aqui, que hoje é do Enio, por Vicente Dias, Vicente Alves. E comprou uma fazenda lá em São José do Rio Pardo, para fazer companhia lá com a irmã Mariana e com o cunhado Coronel Honório Luiz Dias, que era dono de uma fazenda muito grande, de 1.200 alqueires, a fazenda em Tubaca. Até hoje, se você for lá em Tubaca, está lá preservada a senzala dos escravos, tudo direitinho lá. Aqui na fazenda nunca teve escravo, não. O Antônio Martins nunca teve escravo. Nossa, que interessante, porque tipo, a gente fica pensando coronel, né? Alguma coisa assim, a gente que remete a muitos anos. E depois como que foi, né? Histórias, né, daquela época, de quando você ainda era criança aqui nessa fazenda. Dos 8, 10 anos, coisa de 80 anos para trás, que eu estou indo para 94, e então, de uma propriedade na outra, não é como hoje.
Era porteira, porteira, porteira para dividir uma propriedade na outra, né? Aqui, a fazenda de Santa Gabriela era mais ou menos de 1.000 e poucos alqueires. Ficou para o Joaquim José, no lugar da Santa Teresa, também uns 1.000 e poucos alqueires. Ficou para a Tia Mariana, lá para o lado da Barrania, Santo Antônio da Barra. Também uma quantidade bem grande de terra. E para o Antônio Martins, onde era a sede da fazenda antiga do Antônio Martins, né? Também era uma propriedade muito grande que ele vendeu. Então, a Tia Mariana, muito devota de Santo Antônio, ela doou uma greba de terra lá na Barrania, Santo Antônio da Barra, para fazer uma capela para Santo Antônio, o distrito de Santo Antônio da Barra, né? Que hoje é a Barrania. É. E a gente, para ir, o padrinho, ele sempre teve carro muito, muito chique, né? Do ano. Então eu não lembro, mas o papai falava que ele teve um Buick, teve um Packard e o último era um Pontiac. E então ele ia lá em São José do Rio Pardo uma vez por mês. E eu morava na outra casa ali com meu pai, eu era moleque, né? E ele mandava o Zé Vieira dele lá, falar pro Coió tocar roupa. Ele me chamava de Coió. Aí eu ia lá, o Zé Vieira ia lá, eu tocava roupa, vamos para São José do Rio Pardo. E o Pontiac dele era a Mercedes de hoje, né? E eu era o cuidador de porteira. Então a gente tinha não sei, umas 20, 30, 40 porteiros, nem sei quantos porteiros eu abria. E lá ele ia fazer os ternos de linho 120, não sei o que é 120. Fios. Linho 120. E fazia as botas de pelica e almoçava lá na casa da Tia Mariana, ela já era viúva. E aí, então, a gente voltava para cá, depois eu marcava o dia de ir lá buscar as botas, os ternos, e voltava lá, né? E aqui tem muita história, né, que a gente vai passar contando aqui nesse lugar mesmo, que você me contou do fogão e tudo mais. Qual que foi uma história que te marcou desse lugar aqui? O que me marcou muito e que eu fico pensando, quando a gente era criança, é criança, né? Mas depois que fica adulto, a gente fica pensando, que eu acabei de falar, o padrinho era uma pessoa muito adiante do tempo dele. Então, naqueles tempos, a iluminação era lampião, um querosene, né? E ele devia ter aqui uma mini usina, um geradorzinho para fornecer energia. Mas em 1934, ele resolveu montar uma usina hidrelétrica grande. Mas para montar essa usina, ele precisava de uma cachoeira, uma queda d'água grande. E ele não tinha. Então ele foi lá na cabeceira do São Mateus e comprou do João Guardino uma pedaço de terra, que eu tenho a escritura aí, vou mostrar, e por R$1 conto. E aí em 1934 ele montou a usina com material tudo italiano, gerador, Marelli, e a parte de eletricidade, tudo Siemens, alemã. Então a usina não só fornecia a energia elétrica para a sede da fazenda Santa Gabriela, mas passou a fornecer energia elétrica para a fazenda Bela Vista, do Olímpio Martins, filho do Zeca Martins, o Amélio Martins, a Isaura Martins
e o Abílio Martins, todos filhos. Essa usina tinha potência para fornecer eletricidade para todas elas. E todas as casas de colônias eram iluminadas à noite com postes também na frente das casas para iluminar, para eles poderem passar com tudo iluminado. Eu tenho tudo escrito aí. Ele é muito à frente do tempo, né, Zito? É. Ô, Ana, e a gente sabe assim, que a família Martins de Oliveira aqui em Muzambinho é muito grande. E depois disso tudo, como que foi dividindo, né, tudo? Como que foi, sabe, afunilando mesmo? Até chegar E na vocês? gente, nos netos, né? Porque meu pai era o caçula da família. De 14 irmãos, meu pai era o caçula. E o papai tinha um amor muito grande aqui e ensinou a gente a ter esse amor também. E o papai foi comprando a parte da sede dos irmãos, dos sobrinhos que tinham herdado, e foi comprando até ele ficar dono exclusivo aqui da Santa Gabriela, da sede e mais os alqueires em volta aqui, né? Que hoje é a nossa herança aqui, que a gente tem café, é isso aqui. Aí com o falecimento do meu pai e da minha mãe, então nós dividimos as terras, né? E isso aqui, a fazenda, nós ficamos em 4 irmãos aqui. E hoje a gente preserva, cuida, a gente cuida dos cafés, cuida da lavoura e nós estamos aqui preservando o nosso patrimônio, que isso aqui para nós é um luxo muito grande. Nós gostamos demais, os netos continuam aquele amor que nós passamos, né? Por a gente ter muito amor, minha mãe ensinou, meu pai, então a gente preserva isso e continua com os nossos filhos e netos, né? E qual que é as maiores dificuldades, né, de se manter? Porque a gente sabe que um patrimônio histórico, né, quando ele é tombado, tudo tem que ser restaurado assim, da forma como é original, né? Como que você vê essa dificuldade de se manter isso? Então, o patrimônio, a gente sabe que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo dificulta um pouco assim, porque tudo tem que ser restaurado, não pode ser reformado. Então, por exemplo, uma pintura essa pintura tem, nem sei quantos anos tem essa pintura, de 1916, que foi a reforma aqui da fazenda, porque na verdade a casa começou, meu avô construiu aqui em 1800 e eu acho que, não lembro a data, no final de 1800. E aí, depois, né, aí teve o tombamento, né? E foi assim, essa dificuldade, porque isso aqui são pinturas que vieram portugueses para fazer. Tudo aqui, os lustres, é tudo de cristal, é tudo, os vidros, tudo jateado, tudo importado. Então fica uma dificuldade grande para a gente colocar mesmo o material aqui, entendeu? E o que hoje, o que vocês têm hoje aqui que funciona ainda aqui na Santa Gabriela? Você falou café, como... Café, gado, leite, a gente... É uma fazenda normal, tem de tudo aqui. A gente tem bastante café, inclusive eu tenho café especial que a gente manda para o mundo inteiro, tem assim... Tem bastante assim, clientes de vários lugares do país que têm maior interesse em vir aqui conhecer a fazenda, sabe? Então você vê que é um patrimônio de verdade isso aqui. E a gente tem esse respeito e esse amor, né? Pelos avós, pelos bisavós. E vamos levando assim essa vida aqui gostosa, do campo, da fazenda, muito gostoso. Ai, quero ir lá ver o café, Ana. Vamos ver agora aqui. Doutor Tarcílio, doutor Licurgo Leite, sabendo que a fazenda era São Paulo, e o município de Caconde, e o coronel era o maior produtor de café. E o doutor Licurgo Leite, sabendo que o coronel Zeca Martins e o coronel Joaquim José, os 2 irmãos lá em Caconde, eram de partido oposto.
É tanto que o Joaquim José, para diferenciar, passou a chamar Joaquim José Oliveira Martins. Inverteu o nome, né? E o padrinho era José Martins de Oliveira. E eles eram uma contenda muito grande lá em Caconde, para ver quem mandava mais em Caconde, né? Aí o doutor Licurgo Leite, sabendo desse problema, veio cá na fazenda e falou: coronel, o senhor quer passar sua fazenda para o estado de Minas? Porque o senhor já embarca os cafés lá na Mujana e tem que pagar o imposto. E o senhor passando a sua fazenda para Minas, o senhor embarca sem pagar imposto e vai vender, pagar o imposto só quando o senhor vender o café em Santos. Porque naquele tempo ele colhia o café e mandava tudo para Santos. E lá em Santos ele tinha um corretor chamado Zerbini, que vendia o café para ele, né? Aí ele foi e falou para o doutor Licurgo: como passar umas terras de São Paulo para Minas, como pode acontecer isso? Aí eu falo por ouvir dizer, contar. E o doutor Licurgo falou para ele: coronel, eu só quero ouvir do senhor um sim ou não. O senhor quer passar para Minas? O problema é nosso, é meu. Porque o doutor Licurgo Leite era muito famoso, advogado, e certa vez foi cogitado até para ser governador de Minas. Governador não, naquele tempo era presidente de Minas. E ele tinha amigos muito influentes lá em Belo Horizonte, Pedro Aleixo, Roberto Campos, e ele então, eu vejo falar que até numa expressão jocosa, ele falou: olha, Licurgo, se você conseguir isso, vai ser muito bom passar a respirar os ares de Minas Gerais. Porque ele já não saía de Muzambinho mesmo, né? Todos os negócios dele eram em Muzambinho. É tanto que ele era tão amigo do doutor Licurgo que eles fundaram um banco. Aí em frente ao Correio, a inauguração do banco está aí, ó. E ele era o maior acionista. E aqui está a cópia do cheque. Banco Comércio Lavoura de Muzambinho Limitado. E o Coronel Zé Martins também teve uma importância política muito grande aqui, né? Ele chegou a ser prefeito, não foi? Não, prefeito lá. Ah, o seu pai. Foi prefeito 2 vezes, 2 mandatos, depois foi vereador também. Mas papai foi prefeito 2 vezes. E ele teve, né, essa importância política muito grande aqui, né? Teve, meu pai foi uma pessoa muito importante politicamente para Muzambinho, fez muita coisa para Muzambinho. Ele foi vice-prefeito, né, Zito? E 2 vezes prefeito. Então a vida dele política foi bem extensa. Ele fez grandes coisas para Muzambinho. Que o coronel Zeca Martins, ele sabia dessa usina, dessa mina de ferro, que era nas terras que saiu para Tia Isaura. E a Tia Isaura repartiu as terras, essa mina saiu para o Joãozinho Podestá Terezinha. Meu avô. Então, o coronel não deixou nada escrito, mas ele falou que se algum dia fosse estourada a mina de ferro, a metade era da Isaura, filha, e a outra metade para os demais irmãos. E na família tinha um amigo muito grande, parente longe, Honório Siqueira, que era um advogado famoso em São José do Rio Pardo, e ele era advogado dos Ometo. Ometo, família riquíssima em Piracicaba, dona de muitas usinas de açúcar. E os Ometo estavam procurando uma mina de ferro
para eles fazerem a ferragem das próprias usinas. Eles mesmos queriam fazer. Aí o Honório Siqueira falou, olha, meus parentes lá em Minas, tem uma mina de ferro lá. Ele falou, olha, pergunta se pode ir lá olhar e fazer uma pesquisa se tem ferro mesmo. Aí falou, aí eu sou testemunha disso, porque eu acompanhei. Chegou aquele carrão, uma coisa fora do comum, de bonito. Não sei se era um Galaxy, não sei, um carrão. Dessa estrada ruim daqui, né? E apresentaram que queria ver a mina do ferro. Era um dos aumeiros lá. Então foram para lá, olharam tudo, pegaram as pedras e levaram para examinar, fazer análise, e viu que as pedras eram de alto teor de ferro e níquel. Então, falou para o Honório Siqueira, você que está intermediando o negócio, fala para eles que eu compro a usina, a mina, e pago R$1 o quilo de pedra. E se eles concordarem, eu boto uma balança lá na porta da fazenda, cada caminhão que sair pesa e dá a nota para eles para poder receber. E eu vou abrir estradas para poder os caminhões passar até Caconde, que de Caconde para frente a estrada era melhor. E aí houve uma discordância. A Isaura falou que não dava nada para os irmãos, não, que era só dela. E acabou o Honório Siqueira vendo aquela situação, intermediou, não deu certo. Aí o Zometo falou para o Honório, olha, fala para os teus parentes aí, que eu gostaria muito de comprar, mas não quero inimizade de família. Então, fica com as minas para eles aí. Mas aí tinha ferro mesmo? Aí. Ó. A Fazenda Santa Gabriela está na família Martins de Oliveira há mais de 150 anos. Ela fica localizada entre os municípios de Muzambinho e Cabo Verde e começou a pertencer a Muzambinho no ano de 1926. Construída por volta de 1890, teve sua última grande reforma em 1916. E podemos apreciar ainda hoje suas lindas pinturas, os materiais, vidros e porcelanas ainda daquela época. Atualmente, a família mantém a criação de gado na fazenda e também a produção de cafés, se destacando nos cafés especiais do Brasil. Esse foi o nosso episódio sobre a Fazenda Santa Gabriela. E quer conhecer mais sobre os patrimônios históricos e culturais de Muzambinho? Fique ligado no Entre Montanhas e Histórias, o legado do patrimônio histórico de Muzambinho.